Olá pessoal, então na aula de hoje eu vou falar sobre torque, tá? Então primeiro eu vou tentar dar uma noção intuitiva do que é o torque e depois então nós vamos definir o torque matematicamente e ver como a gente calcula essa quantidade que entra na segunda lei de Newton rotacional, que é o tema da próxima aula, certo? Então essas primeiras aulas são revisão do que vocês viram lá na Física 1. Bom, então para dar uma ideia assim, do que é importante no cálculo do torque, deixa eu ilustrar para vocês o que acontece quando a gente tenta abrir e fechar uma porta. Veja, a porta ela é essa placa, tá? É um corpo rígido, tá? Que pode rotar em torno do eixo, que vocês não conseguem ver, mas tem uma dobradiça aqui, e essa porta ela pode rotar em torno desse eixo. Tá? Então não passa de um corpo rígido que pode fazer uma rotação em torno do eixo que passa em uma das extremidades da porta. Então o que a gente quer ver precisamente é quais são os aspectos importantes, né? Como a porta responde quando eu aplico uma força nela. Então existem 3 pontos importantes aí se eu quero abrir e fechar uma porta. Primeiro, depende, né? Quanto maior a força que eu aplico, quanto maior a intensidade da força que eu aplico na porta, mais fácil eu consigo abrir e fechar ela. Certo? Mais ela responde à aplicação da força. Tá? Então, obviamente, a efetividade em abrir e fechar a porta depende da intensidade com que eu aplico a força. Segundo, o segundo aspecto importante é a distância, o ponto de aplicação da força, ou seja, a distância desse ponto em relação à dobradiça da porta, em relação ao eixo de rotação. Quanto mais longe do eixo de rotação, mais fácil é para mim abrir e fechar a porta. Menos força eu tenho que aplicar, mais efetiva é a força. É por isso que a maçaneta da porta não está aqui perto do eixo. Eu tenho que fazer muito mais força para fechar e abrir a porta quando eu aplico a minha força perto do eixo de rotação. Então, o ponto de aplicação da força, ou seja, a distância do ponto de aplicação em relação ao eixo, é um aspecto importante. Quanto mais longe do eixo, mais efetiva é a minha força em fazer a porta rotar. E por último, o ângulo de aplicação da força. Né? Por exemplo, a coisa mais efetiva a fazer é aplicar a força perpendicularmente ao plano da porta. Eu não tento abrir e fechar uma porta aplicando uma força radial. Se eu puxo aqui a porta radialmente, nada acontece. Se eu empurro a porta radialmente, também não acontece. Então a porta ela simplesmente não se mexe. Então forças radiais, ou seja, uma força que atua para cá ou que eu puxo a porta radialmente, elas são completamente ineficazes em fazer a porta girar. Certo? O torque, ele engloba essas 3 ideias na mesma quantidade. Bom, vamos tentar definir então o que é o torque. Imagina que eu tenho um corpo, um objeto aqui, um corpo rígido, tá? Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Eu desenhei um objeto completamente arbitrário. Vamos imaginar que isso aqui é um objeto em 2 dimensões, tá? Eu não quero complicar muito a explicação e nem complicar muito o meu desenho. Então imagina que isso aqui é um objeto bidimensional, tá? Uma placa muito fina bidimensional que está no plano do quadro, como essa folha aqui, tá? Está no plano do quadro. E pode girar em torno de um certo eixo que passa aqui em algum ponto. Que ponto? Qualquer um, por exemplo aqui. Então vamos imaginar que o meu eixo de rotação está aqui. E esse objeto aqui, tem um eixo passando por aqui, o objeto está deitado no plano do quadro e pode girar aqui no plano do quadro, em torno desse eixo. Essa é a situação. Certo? Vamos aplicar agora, imagina que eu aplico uma força em um certo ponto, como a gente viu, o ponto de aplicação da força é importante e a força ela tem aqui uma direção no sentido arbitrário. Então eu aplico uma força F aqui num certo ponto, aqui eu tenho meu eixo, esse é o ponto de aplicação. A gente sabe que a distância entre este ponto e o eixo é importante. Então eu vou definir um vetor posição que localiza o ponto de aplicação em relação ao eixo. Então eu vou definir aqui um vetor R. E este vetor R, então, ele me diz onde está o ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação. E por último, eu vou definir também um ângulo, que é o ângulo φ. Vou chamar de φ este ângulo. É o ângulo entre o vetor R e a força F. Certo? Pessoal, atenção, como é que eu acho
acho o ângulo entre dois vetores? O que é o ângulo entre dois vetores? Eu tenho que desenhar os dois vetores com uma origem comum. Veja, a origem desse vetor está aqui, a origem do vetor f está aqui. Então eu tenho que colocar os dois vetores com origem comum e ver qual é o menor ângulo entre eles. Esse é o ângulo entre os dois vetores que vai nos interessar. Tá certo? Então vocês têm que entender, isso é extremamente importante para o que vem a seguir. Vocês têm que entender como encontrar o ângulo entre dois vetores. Certo? Bom, veja, a força ela pode ser decomposta em duas componentes. Então eu tenho uma componente, eu posso decompor a força numa componente aqui radial, que eu vou chamar de FR. Então aponta radialmente, aponta ao longo da direção do vetor R. E eu tenho uma componente aqui tangencial. Essa aqui é a componente que eu vou chamar de FT, é a componente tangencial da força. Ora, como a gente viu ali no exemplo da porta, essa força é bastante intuitiva, ela não provoca rotações. A força radial eu estou puxando, estou aplicando uma força para cá, né? Se eu pegar essa folha, que pode rotar em torno desse ponto, e eu aplicar uma força aqui radialmente, nada acontece. O que faz a força rotar o objeto rotar é a componente tangencial da força. Então, essa componente aqui, que é perpendicular, ao vetor posição R, que é a componente da força responsável por fazer esse objeto rotar em torno do eixo. Certo? Então, o torque, o que é o torque? O torque é uma medida do quanto esta força, é capaz de fazer esse objeto rotar. E necessariamente este torque, ele vai ter que ser, de acordo com o que a gente aprendeu ali na porta, o torque vai ter que ser proporcional ao quê? Ele vai ter que ser proporcional a esta distância aqui, ao módulo deste vetor, porque quanto mais distante do eixo, mais a força é efetiva em fazer o objeto rodar, e obviamente ele vai ter que ser proporcional ao módulo da componente tangencial da força, porque quanto maior essa componente tangencial, mais o objeto rota, como a gente viu na porta, mais fácil vai rotar a porta. Então, o torque, que é esta letra tau, ele é igual ao módulo de R, do vetor R, vezes o módulo da componente tangencial. É o produto dessas duas quantidades. Veja, eu posso escrever agora isso em termos do ângulo φ. Então, o seno de φ é igual a cateto oposto, que é f de t, módulo do vetor ft, dividido pela hipotenusa, que é o módulo da força, o comprimento do meu vetor f. E dessa forma, então, usando essa expressão aqui, eu consigo escrever o torque como R, Ft é F vezes seno de φ, R vezes F vezes seno de φ. Esta é a expressão para calcular o torque. Vejam que essa expressão ela incorpora de maneira muito clara os três aspectos, os três aspectos importantes para fazer o objeto rotar quando eu aplico uma força nele. A distância R do ponto de aplicação da força em relação ao ponto onde passa o eixo de rotação do objeto, o módulo da força e o ângulo, o ângulo com que essa força atua no meu objeto. Então, se o ângulo aqui for zero, se φ for igual a zero, o que significa isso? Significa que a minha força é radial. Ou seja, R e F são vetores paralelos. Então, zero é isso aqui, né? Zero, quando φ vai para zero, a minha força está aqui. E nesse caso, bom, eu tenho um torque simplesmente nulo. Mesmo que eu aplique a força no objeto, ela não faz o objeto, o objeto não tem nenhuma tendência a rotar. Com esse torque. Essa força é completamente incapaz de fazer com que o objeto rote, logo o torque é zero. Então o torque é máximo quando o φ é igual, quando o φ é igual a 90 graus ou π sobre 2. Então quando o ângulo aqui é 90 graus,
o torque ele é máximo, a força ela alcança a sua maior efetividade em fazer o objeto rotar. Tá certo? Tá? Então esta é a expressão assim, digamos, que inclui mais completa, né? Que inclui os três, tem outras maneiras de escrever, tá? Essa expressão. Tá? Essa é uma maneira bastante assim, completa, não sei se é a palavra certa, mas que a gente consegue enxergar aí os três aspectos que eu discuti com o exemplo da porta. Agora, tem uma outra maneira, tá, que eu quero apresentar para vocês aqui, que é escrever isso em termos do braço de alavanca. Por que eu estou discutindo isso? Porque vai ser muito importante quando a gente estudar o equilíbrio estático. Então, vai ter lá várias forças, e essa fórmula que eu vou mostrar agora, às vezes, simplifica muito o trabalho. Tá? Eu vou definir aqui uma reta que me diz qual é a direção da força. Tá? Veja, a força ela está sobre esta reta pontilhada verde. Tá? Então, esta reta me dá a direção da força, que é o que a gente chama de linha de ação da força. Tá? Então, esta é a linha de ação da força. Tá? O braço de alavanca da força, tá? Ele é a distância entre o ponto onde o eixo intercepta o objeto e a linha de ação da força. Mas veja, existem aqui infinitas distâncias. Qual distância que seria essa? A distância é aquela dada pela reta que faz um ângulo de 90 graus com a linha de ação. Tá? Essa reta aqui, o comprimento dessa reta, eu vou chamar de R perpendicular, e é o que a gente chama de braço de alavanca. Tá certo? Pessoal, é muito importante que vocês entendam o que é o braço de alavanca. Veja, basta eu identificar a linha de ação da força e traçar uma reta que sai do eixo, que vai até a linha e faz um ângulo de 90 graus com a linha. O comprimento dessa reta é o braço de alavanca. Tá? Agora vejam, este ângulo aqui, por simetria, ele é φ, tem que ser igual a este ângulo aqui. Tá? E eu posso escrever agora seno de φ igual a cateto oposto, que é o braço de alavanca, dividido pela hipotenusa, que é igual a R. Certo? Então eu obtenho que o braço de alavanca é igual a R vezes seno de φ. Eu posso usar agora isso nessa expressão e reescrever o torque como que R vezes seno de φ, de acordo com essa expressão, igual ao braço de alavanca. Então o torque é o produto entre o módulo da força e o braço de alavanca da força. Tá? As duas expressões são completamente equivalentes, mas em algumas circunstâncias essa expressão aqui ela é bastante útil em termos práticos, tá? Para fazer conta. Tá? Resolvendo um problema do Harden, tem um monte de força, é difícil de identificar o ângulo. Bom, vou tentar calcular pelo braço de alavanca. Em muitos casos simplifica. Tá? Basta identificar a linha de ação, basta traçar a reta do ponto em relação ao qual está sendo calculado o torque até a linha de ação, de modo a fazer um ângulo de 90 graus, achou o braço de alavanca e está calculado o torque. Certo? Vejam, o torque, atenção, o torque ele tem unidade, isso aqui é Newton, isso aqui é metro, ele tem unidade no SI de Newton por metro. Atenção que isso aqui não é unidade de energia nesse caso, tá? Eu não posso substituir isso aqui por Joule, tá? Eu só posso substituir isso por Joule no caso do trabalho. Tá? Torque e trabalho são grandezas físicas completamente diferentes. Tá? Então a unidade do torque aqui a unidade do torque é Newton por metro, a unidade de trabalho é Newton por metro ou Joule. Tá? Atenção com as unidades. E o torque, tá? Ele é calculado em relação ao ponto. Tá? Ele é calculado em relação ao ponto. Eu tenho que escolher o ponto do espaço em relação ao qual eu vou calcular o torque. Por que isso? Bom, porque depende do ponto, da distância do ponto de aplicação em relação ao ponto em relação ao qual eu estou calculando o torque. Tá? Então aqui a gente calculou o torque em relação ao ponto onde passa o eixo de rotação. Tá? Então tem que sempre, quando for calcular o torque, por isso que a gente diz, o torque em relação a tal eixo de rotação, ou o torque em relação ao ponto. Porque o torque depende do ponto em relação ao qual tu está calculando ele. Tá? Então isso é muito importante, tem que definir o ponto em relação ao qual eu estou calculando o torque. Nesse caso aqui, o ponto mais conveniente é esse, onde o eixo intercepta onde o objeto está fixo. Né? O objeto ele pode rotar em torno desse ponto. Então esse é o ponto mais conveniente em relação ao qual se calcula o torque aqui. Certo? E vejam, pessoal, esse aqui é o módulo do torque. O torque ele é um vetor, ele tem módulo
direção e sentido, este é apenas um módulo. Tá? Mas vejam, o que é isso aqui? Isso aqui é o produto entre o módulo de dois vetores e o seno do ângulo entre eles. Isso aqui não passa do módulo de um produto escalar entre o vetor R e o vetor F. Portanto, a expressão mais completa, né, a expressão mais geral para o torque vetorial, né, o torque é um vetor, é igual a R, produto vetorial entre R e F. Tá? Então, esta é a expressão para que determina o vetor torque. Tá? Tem que estar muito claro o que é cada coisa aqui. Primeiro, torque é calculado, repito mais uma vez, em relação a um ponto do espaço. R localiza o ponto de aplicação desta força em relação ao ponto em relação ao qual estamos calculando o torque. E F é a força que está sendo aplicada no ponto. Tá? Então veja, módulo deste vetor é igual ao módulo de R, módulo do F, seno do ângulo entre R e F, seno que eu chamei de φ. Tá? Direção, qual é a direção do torque? A direção do vetor torque? O torque é um vetor que é sempre perpendicular ao plano onde estão contidos os vetores R e F. Tá? Então veja, aqui simplifica bastante, porque o R, na maioria dos problemas que vocês vão fazer, a situação ela é bastante simples de visualizar. Tá? Vocês não vão ter muitos problemas, na verdade a gente não vai ter nenhum problema que o torque ele tenha que ele tem mais do que uma componente, tá? Vai ser sempre perpendicular a um plano, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o R e o vetor F eles estão aqui no plano do quadro. Isso significa que o torque é um vetor que aponta para cá ou aponta para lá, ou entra no quadro ou sai do quadro. Ou seja, o torque é um vetor perpendicular ao plano do quadro, que é o plano onde estão contidos os vetores R e F. Então, a direção do torque perpendicular, vou botar assim, ao plano de R e F. Tá? Isso deve ser entendido ao plano onde estão contidos os vetores R e F. Tá? Então, a direção é perpendicular ao plano, agora o sentido pode ser saindo do quadro, entrando no quadro. Tá? E o sentido é determinado pela famosa regra da mão direita. Tá? A famosa regra, vou botar isso aqui entre aspas, né? Isso aqui não é muito rigoroso. Regra da mão direita, mas é prático. Tá? Então, em termos para calcular as coisas, é muito prático. Como é que eu determino a direção do torque? Veja. Primeiro, eu desenho os dois vetores, isso é muito importante. Eu desenho os dois vetores, o vetor R e o vetor F com origem comum. Ou seja, eu coloco o meu vetor R aqui, de modo que F e R começam no mesmo ponto. Tá? Então vou redesenhar isso aqui para deixar claro. Tá? Então veja, este vetor eu coloco aqui meu vetor F, e este vetor eu coloco, translado ele para cá. Está aqui meu vetor R. Tá? Os dois estão aqui no plano do quadro e fazem um ângulo φ. Como é que eu aplico a regra da mão direita? A gente prepara aqui a mão direita. Tá? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que empurrar com estes dedos aqui, com esses 4 dedos, a gente empurra o vetor R contra o vetor F ao longo do menor ângulo. O que significa isso? Eu tenho que empurrar o vetor. Como o produto vetorial é R vetorial F, eu tenho que respeitar essa ordem na regra da mão direita. Então eu tenho que empurrar o R contra o F ao longo do menor ângulo. Ou seja, o R é empurrado contra o F ao longo do menor ângulo. E o meu polegar me diz qual o sentido do torque. Ou seja, o torque, nesse caso, sai do plano do quadro. Tá certo? Então, a gente representa um vetor que sai do plano do quadro por esse símbolo. Tá? E um vetor que entra no plano do quadro é representado por esse símbolo. Então, nesse caso aqui, a gente escreve o torque dessa maneira aqui. Tá? É um vetor que sai do plano do quadro, porque R vetorial F, o meu polegar aponta para cá. Notem que isso é menos F vetorial R, por isso que a ordem. Tá? Esse produto não é comutativo, R vetorial F é outro vetor, é um vetor diferente de F vetorial R. Veja,
F vetorial R é um vetor que entra no plano do quadro. Ó, F vetorial R eu tenho que empurrar o F contra o R ao longo do menor ângulo. F vetorial R entra no quadro. Tá claro? Então a ordem no produto vetorial é muito importante. Não posso sair simplesmente fazendo uma multiplicação, um produto vetorial de qualquer jeito. Tem que prestar atenção na ordem. Tá? É isso, pessoal. A gente tem agora todas as ferramentas. Isso aqui é muito importante agora nessa primeira parte do curso, porque vocês vão ter que calcular bastante torque quando forem aplicar a condição de equilíbrio estático em corpos rígidos. Tá? Próxima aula, última aula de revisão, eu vou falar da segunda lei rotacional. Até lá!